Lembrando que esse seminário ele vai ser gravado, está sendo gravado, e depois estamos colocando, né, disponibilizando o seminário no nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, você, meu querido, que não é inscrito ainda, vá lá, se inscrever, né, curta, comente, né, bem blogueirinho aqui agora, para poder a gente fazer crescer o canal e divulgar ciência, né? Não é qualquer ciência, ciência de Pernambuco, ciência do PPGEC, porque é muita coisa boa, né, que está saindo daqui. Então, vou começar a apresentar, né, essa professora maravilhosa de hoje, que é a professora Carla Eusébio, né, como eu gosto de chamar Carlinha, né, e o tema do seminário dela é cultura maker na escola básica, né? Será mesmo inovação? Né, a professora Carla, eita que saiu aqui, professora Carla, ela possui graduação em licenciatura plena em ciências biológicas, né, pela UFRPE, também licenciatura em pedagogia, ela é mestra em ensino de ciências e matemática pelo PPGEC, onde atualmente faz o curso de doutorado. Ela já foi professora substituta da UFPE e da UFRPE, né? Já fui aluno de Carlinha, inclusive ela me deu muito trabalho em prática de genética, mas eu amei, tá certo? E atualmente ela é professora, né, de ciências naturais da rede municipal do Recife, né? Ela tem experiência na educação, atuando principalmente nos temas, né, nos temas de envolvendo manguezal, né, ensino fundamental, escola básica, ensino por experimentação, ensino de ciências e biologia. Carlinha, boa noite, é um prazer estar aqui com você e as palavras são todas suas, tá certo? Obrigada, Valdinei. Boa noite, né? Boa noite a todos e todas, novamente. Eu agradeço o convite do LAPEC. O Valdinei já estava me entregando, né? Dizendo que dei muito trabalho à turma dele. Acho que discordo um pouquinho, Valdinei. E hoje a proposta é conversarmos um pouco a respeito da cultura maker. Quando eu recebi o convite em meados de agosto, né, fiquei pensando em como estruturar, em como formatar, porque são muitas questões relacionadas, né, e aí, refletindo a prática novamente, pensei em começar justamente falando de algumas experiências vivenciadas e, a partir deste processo, chegando na perspectiva da pesquisa, né, no cenário atual. Então, antes de começarmos, e já começando, eu vou pedir para vocês pegarem um pedacinho de papel, que eu acho que eventualmente todos e todas, ou a maioria, já tem por aí, né? Então, não vou sugerir uma folha inteira, né, para economizarmos, mas um pedacinho de papel. E vou pedir para vocês fazerem alguma coisa com esse papel. Eu vou marcar aqui 1 minuto e meio, no máximo, e vou pedir para vocês fazerem esta pequena atividade. Pode ser? Eu vou fazendo por aqui também. Bom, eu terminei, não ficou uma maravilha, não. Fiz bem rápido, daqui a pouco eu mostro. Alguém já terminou?
O que você quiser, Mayara. Mas você precisa fazer que não seja escrever ou desenhar, né? Vamos dizer que você precisa modelar o papel. Boa pergunta, Mayara. Apareceu aqui. Você vai modelar o papel de alguma forma. Eduarda, Aline, acho que família Silva. Eu vou pedir, se possível, para vocês abrirem a câmera rapidinho, só para mostrar o que vocês fizeram. Fernanda já colocou o que ela fez. Quem quiser pode escrever também. Maiara, acho que fez um cachorro. Tem 2. A Aline eu não consegui ver. É uma flor, Aline? Acho que é uma flor, né? Eduardo fez um barquinho. Ok, gente. Vamos fazer o seguinte, acho que algumas pessoas talvez estejam fazendo ainda, eu não consegui ver. Janaína, acho que fez um coração. Fábio, acho que fez uma caixinha, né? Eu vou mostrar o meu também, ó. Caio fez um avião. Eu vou mostrar aqui, ó, ficou meio torta, tem até alguns escritos, né? Fiz uma caixinha também, professora Fábia. Estou vendo Silvia, estou vendo Aline. Silvia, eu só não consegui identificar o que era. Acabou virando uma flor, meu. Uma flor. Ok, Silvia, obrigada. Eu agradeço a todos e todas, né, que fizeram esse pequeno exercício de modelar o papel, e nós vamos guardar as nossas criações, digamos assim, para daqui a pouco, né, voltarmos a falar um pouquinho sobre ela. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos conversando um pouco a respeito. Já estão visualizando? Sim. Obrigada. Então, a proposta, como falei anteriormente, era refletir a cultura maker no contexto da escola básica, né, e trago uma pergunta, será mesmo inovação? A apresentação, ela está dividida basicamente em 3 partes, sobre o fazer, depois sobre os fundamentos e, por último, sobre o fazer fundamentado. Então, sobre o fazer, pensando um pouco na minha trajetória e, consequentemente, nas vivências que tive no chão da escola, como costumamos dizer, eu lembrei muito de uma fala recente do professor Saviani, né? Ele, participando de um curso de pedagogia histórica e crítica, ele traz algumas reflexões da prática, do início da formação dele, e a partir daí vai fundamentando e apresentando, né? Como estamos em outubro também, né, no mês nosso dos professores e professoras, vamos começar com sobre o fazer, né? Então, já trabalhamos um pouco com um pedaço de papel, poderia ser massa de modelar, poderiam ser blocos de encaixe, poderiam ser palitos. A partir de diferentes materiais, né, poderemos trabalhar essa perspectiva de modelagem. Então, temos aqui uma imagem, na realidade, algumas imagens com um recorte temporal, começando lá em 2006,
depois eu volto né, para 1997, mais tempo ainda. Então, tem uma imagem que foi de uma atividade com bioplásticos. Eu tinha saído há pouco tempo da graduação, a licenciatura em biologia, ela foi concluída em 2005. Em 2009, trago uma imagem com um pequeno projeto envolvendo biojoias. Depois damos um pulo para 2015, em que trabalhamos com a construção de microscópios, né? E chegamos em 2020, num contexto remoto. Tem um motor, eu não sei se dá para visualizar muito bem, algumas hélices, e vamos falar um pouco também daqui a pouco. Então, trazendo uma pequena trajetória, né, de mais ou menos 15 anos. E aí, antes disso, pensando na minha vivência enquanto estudante, eu trouxe uma imagem da escola, eu não tenho imagens da época, é a Escola Municipal José Firmino da Veiga, uma escola que fica no centro de Paulista, eu cursei ensino médio, e eu lembro muito de um professor que eu tive, né, o professor Neônio, professor de Química, claro, né, e faço uma reverência aos professores e uma homenagem, e lembro que já naquela época, em 1997, o professor Neônio trabalhava conosco dimensões do fazer. Então, neste ano especificamente, eu em equipe, né, trabalhamos a produção de sabão de coco. Então, fizemos pesquisas, fizemos a produção e essa dimensão já se fez bem presente. Bom, em 2006, né, não consegui encontrar muitas imagens, mas esta representa quando nós colocamos o plástico e o bioplástico, então os estudantes eles foram convidados a construírem, né, a produzirem bioplásticos a partir de gelatina incolor e refletirem a respeito desta problemática, né, um possível ciclo do bioplástico, e, infelizmente, não vemos tantos avanços no nosso cotidiano, na nossa prática, né, na substituição do resíduo, né, dos plásticos, né, dos resíduos sólidos de uma forma geral. O outro projeto, né, ou atividade, enfim, um conjunto, foram as biojoias, em uma escola estadual, não mais pertence à rede estadual, né, mas passei 8 anos trabalhando, e o bairro da Guabiraba, eu não sabia, até chegar lá, é considerado, né, uma parte dele, como zona rural do Recife. Mas como assim zona rural do Recife? Então, nós temos uma área grande de Mata Atlântica, de sementes, e a ideia era produzir. E nós descobrimos um estudante, né, que tinha a habilidade, né, de trançar essas pulseiras, eles fizeram outros modelos, e apresentaram para a escola de uma forma geral, também como dimensão do fazer. Partindo para 2015, né, 6 anos depois, nós trazemos essa imagem representando uma atividade, na verdade é um conjunto de atividades que foram desenvolvidas em uma escola municipal no bairro de Campo Grande, é uma escola que eu trabalho ainda hoje, e partimos de uma das nossas problemáticas, não é mais um contexto da sala de aula, é que nós não temos microscópios, então o espaço físico é pequeno, é restrito, também não temos, naturalmente, laboratório, não temos microscópicos, e estudando, né, os organismos que são microscópicos, ficamos pensando em como melhorar um pouco essa visualização dos estudantes e diminuir a abstração. Então, saímos realizando algumas pesquisas e os meninos trabalharam com lentes de água, com lentes que podemos encontrar em DVD, por exemplo, e o que eles mais gostarem, eu também o que eu gosto muito, é este que trabalha com seringas, né? Então fica uma gotinha de água, e tem um laser que projeta e nós conseguimos identificar a movimentação na gota d'água. A última atividade, que foi a do contexto remoto, né, em que nós vimos o motor e a hélice, eu vou deixar para comentar um pouco mais adiante. Então,
partimos um pouco, né, do fazer, né, a prática, e agora vamos chegar nos fundamentos, em alguns fundamentos relativos à cultura maker. Pensando em maker, né, pensando no fazer, logo aparece a ideia de criatividade. Então, nós podemos retornar ao nosso exercício, né, as nossas construções. Então, caixa, chapéu, barquinho, cachorro, flor, avião, algumas possibilidades. E é um exercício bem simples, mas que também tem relação com as nossas experiências anteriores. Então, recentemente, agora em agosto, quando eu trabalho na coordenação da escola, mas tenho algumas atividades em parceria e algumas vivências com os estudantes, né, atualmente, eu permaneço com essa minha identidade docente muito, muito forte, pedi para os estudantes trabalharem com um pedaço de papel, né, que eles tinham em casa, e muitos deles simplesmente amassaram a folha. Então, não tinham, talvez, experiências anteriores, não tinham ideia a priori, talvez não estivessem um dia bom, enfim. Mas o que eles apresentaram foi esse amassar. Enquanto nós temos diferentes possibilidades que perpassam muito por essa ideia de criatividade, né? Então, lá atrás, a criatividade em diferentes dimensões. Então, ela envolve a pessoa, o processo e os diferentes produtos, que vão ser dependentes do ambiente e dependentes naturalmente de um contexto. Então, a ideia de contexto relacionado à criatividade nos interessa muito, porque no contexto da pesquisa fazemos algumas associações com a teoria da atividade, né? E com Vygotsky. Pensando ainda em criatividade, vamos ter uma reflexão e uma pergunta a ser realizada. Será que a criatividade é um dom que apenas algumas pessoas possuem? Então, nós partimos, né, do pressuposto, corroborando com alguns autores, desculpem, de que a criatividade, ela pode e deve, sim, ser desenvolvida no contexto da escola. Tem aqui uma lâmpada para lembrar que também associada à criatividade temos a ideia de inovação. Então, não é objetivo, né, discutir as diferentes possibilidades para compreender e pensar a inovação, mas vamos utilizar o Boaventura, né, de Souza Santos, por exemplo, que ele diz que inovação é sair do lugar comum, não necessariamente com essas palavras. Quando nós fazemos a ruptura do que consideramos como tradicional, embora o tradicional possa ser compreendido das mais diversas formas, estamos, sim, trabalhando com processos de inovação. Ainda sobre criatividade, né, a publicação de 2012, ela é muito ligada à UFSC, né, a Universidade Federal de Santa Catarina. Ela vai ser considerada também como produto ou solução para uma tarefa em aberto. Então, a ideia de produto ou solução lembra a de problema, que nós vamos resgatar mais adiante. E ela é fundamental, sim, no contexto escolar e precisa ser potencializada pelas ações pedagógicas. Então, não é apenas um dom. É preciso que a escola incentive e amplie as possibilidades criativas, né, compreendidas de formas múltiplas, pois está presente em cada indivíduo e todos possuem a capacidade ímpar e criadora. Tal capacidade é potencializada ou minimizada conforme as suas interações com o meio cultural, que pode ou não oferecer estímulos às atividades e aos atos criativos. Saindo um pouco, né, mas permanecendo sempre com a ideia de criatividade e a ideia da dimensão do fazer, chegamos ao movimento maker em si, trazendo um pouco da sua origem e de alguns desdobramentos.
Então, pensamos na Revolução Industrial, né? Carvalho e Bley trazem essa discussão. Então, há um monopólio crescente da indústria e dos meios de produção e do que vai ser compartilhado para a sociedade. E, em contraposição, nós temos o movimento do faça você mesmo, em que as pessoas começam a pensar no seu próprio contexto, no seu próprio entorno e depois na comunidade, em que é possível propor e fazer soluções, não é? Para diferentes contextos e possibilidades. Então, nós temos uma referência muito forte à década de 70, em associação a outros movimentos, né? Lembramos da década de 70, a questão ambiental muito forte, muito latente, muito presente, né? Temos também o que seria dito como um movimento hippie, de uma forma ampla, um período de muita efervescência, e existe esse resgate da ideia do faça você mesmo, mais associado a pensar em respostas a diferentes problemas, alguma coisa que quebra em casa, alguma coisa que eu posso fazer com essas diferentes possibilidades. Então, mais recentemente, nós temos uma incorporação às novas tecnologias da informação e comunicação, que também podem ser consideradas como tecnologias digitais. E também temos uma associação, né, já falei anteriormente, à solução de problemas. Nós temos uma feira, né, a Maker Faire, que é uma grande feira, e uma revista também vinculada. Ela foi publicada a primeira em 2005, é isto, e começaram a existir também as feiras, e é quando começa a existir esse termo. Então, a ideia do faça você mesmo, ela é bem antiga, na realidade, sabemos, anterior, né, à década de 70, mas a partir da revista e da feira, nós começamos a utilizar esse termo maker. Então, temos 3 imagens, né? Uma é o pedacinho do Fab Lab, ou Fab Lab, que existe no mundo todo. Então, são laboratórios de ideação, prototipação. Tem aqui em Recife, em todos os lugares, né, como eu já falei, e geralmente tem 2 questões associadas aos Fab Labs, que é a cortadora a laser e a impressora 3D. Então, basicamente, todo o Fab Lab vai ter esses 2 equipamentos. Então, tem aqui uma feira, né, apresentando um pouco do que é produzido, de algumas ideias e inovações, e aqui em cima, o que seria considerado um espaço não necessariamente ligado ao Fab Lab, mas trabalhar com diferentes possibilidades. Seria fazer com que é possível naquele espaço, pensando em alguns projetos e em algumas ideias. Bom, só como referência, né, a essa questão do faça você mesmo, ao maker, que é um termo bem atual, trago uma imagem de uma revista, né, da Rádio Craft, que começou a ser publicada em 1907. E ela já trazia, né, como tem na legenda, possibilidades para construir um veículo rádio controlado, trazendo diferentes áreas do conhecimento. Então, nós temos mais de um século de tradição. Na realidade, como nós pensamos no processo de desenvolvimento, na história, na cultura humana, nós temos, né, uma veia maker muito forte, né, faça você mesmo, e continuamos em diferentes momentos da nossa vida, né, então, todos e todas somos maker, né, partimos desse pressuposto. No entanto, para os contextos de sala de aula e da pesquisa, estamos considerando o que vai partir de problemas. E, a partir de problemas, pensarmos em soluções. Soluções não apenas no campo das ideias, mas também na dimensão do fazer, de idear e de prototipar. Então, temos alguns conceitos, né, na realidade podemos ter vários, e os pilares. Então, para Pinheiro, uma tese, o movimento corresponde a uma vertente moderna,
e também tecnológica, em que idealizar, construir e ajustar objetos, né? Acrescentaria que não só objetos, mas processos e ideias, é possível para todas as pessoas. Então, nós temos uma ampliação. Então, o Chris Anderson, ele vai propor, inclusive, que nós estamos vivendo o que seria uma quarta revolução industrial, né? Não só com a cultura maker, mas como ela permeia com a robótica e outras áreas, que ela poderia modificar as formas de produção e de consumo, né? Fica uma questão, de repente. Então, 3 pilares são propostos, quando eu penso em práticas maker, né? São informação e recursos acessíveis em comunidades online. Então, é preciso compartilhar e publicar os diferentes dados, são projetos geralmente abertos, democratização das ferramentas de produção. Então, tanto a própria impressora a laser, né, os valores estão caindo para as pessoas comuns, ainda é um valor alto, mas é possível trabalhar, sim, com diferentes materiais, com papelão, com madeira, né, fazer protótipos mais simples, que não dependam necessariamente das impressoras 3D. E o terceiro pilar é o desenvolvimento de ideias através de novas ferramentas digitais. E eu diria até que não apenas digitais, mas de diferentes ferramentas, as nossas velhas ferramentas, martelo, prego, furadeira, enfim, todas elas se fazem presentes. Existe um manifesto que foi publicado em 2014, que é o Manifesto Maker. Então, ele trabalha com 9 princípios, 9 premissas, enfim. Então, fazer, que é uma dimensão que estamos conversando desde o nosso princípio, depois agir, em seguida dar, que na verdade é participar dos diferentes processos, né, em equipe, em colaboração, aprender, equipar, divertir, né, seria jogar, divertir, enfim, participar, apoiar e mudar, propor mudanças para os diferentes contextos. Pensando um pouco agora nas aproximações do movimento com a educação, nós temos algumas contribuições do Borges, né? Tem a questão da cooperação, porque geralmente as atividades e as propostas, elas são desenvolvidas em grupos, em pequenos grupos. Temos a interdisciplinaridade, que não necessariamente vai se fazer presente, né, mas podemos ter práticas multi, inter ou transdisciplinares. A autorregulação, a criatividade, né, já conversamos também um pouco, o compartilhamento dos projetos, a ressignificação do erro. O erro é interessante no processo, que eu vou ter ideias, e quando eu vou colocar em prática, não necessariamente as minhas ideias e o meu protótipo vai funcionar. Então, errar, voltar, pensar, conversar com um colega, pesquisar, pegar novos projetos. Um erro, ele é muito presente e bem-vindo até. E também pode possibilitar a emancipação. Especificamente para a área de ensino das ciências, para a educação científica, na revisão de literatura que estamos fazendo, não existem ainda tantas publicações, tá? Mas esta é do EMPEC, de 2015, em que os autores, eles reconhecem possibilidades de aproximação com a natureza da ciência, mas fazem uma ressalva, né? Que, diferente dos trabalhos das aulas de ciências, em que trabalhamos com os conteúdos, não necessariamente, porque podemos trabalhar de outras formas, trabalhando com a perspectiva maker, nós podemos trabalhar com uma rede mais ampla e a autonomia se faz muito presente. E o sujeito, ele precisaria estar engajado e ter prazer no processo.
Então, basicamente, nós nos deslocamos. Naturalmente, existem outras perspectivas teórico-metodológicas que vão permitir esse deslocamento, mas sair da perspectiva do conteúdo e vamos pensar na perspectiva do problema. Então, eu tenho uma pergunta mais simples ou mais complexa, eu vou tentar resolver aquele problema e os conteúdos, eles vão partir do problema, daqueles diferentes contextos, daqueles diferentes processos. Agora, vamos passar para a terceira parte da nossa conversa. Então, a primeira foi sobre o fazer, depois um pouco dos fundamentos, né? E agora sobre o fazer fundamentado. E sobre o fazer fundamentado do ponto de vista da pesquisa, mas quando nós estamos em nossas práticas, no nosso dia a dia, na escola, o nosso fazer também é fundamentado, porque nós tivemos uma formação, nós vamos unir, né, os nossos diferentes saberes experienciais e existe sim uma fundamentação, existe uma base, mas não necessariamente estruturada quando estamos pensando na perspectiva da pesquisa. Então, vou trazer um pouco de uma pesquisa que está em andamento no BPGEC, ela é orientada, para quem não conhece, o Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências e Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é orientado pela professora Verônica Tavares Batinga, e até então é intitulado de Ensino de Ciências e Cultura Maker, Caminhos para Inovação, o caso da Rede Municipal de Ensino do Recife. Então, o Valdinei falou no início, né? Atualmente, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino do Recife, e vou contar só um pouquinho da nossa história mais recente, né? Então, a partir de 2014, nós percebemos um aumento por parte da rede nos investimentos ligados a novas tecnologias da informação e comunicação. Então, investimentos em robótica, né, seja a robótica de encaixe, a robótica livre, com os arduinos, e também a robótica humanoide, que vocês devem ter visto em algum lugar. Temos as mesas interativas, projetos mentes inovadoras, são muitos projetos. E em meados de 2018, há mais ou menos 2 anos atrás, também se aproximando de uma perspectiva maker, porque aquele ano foi inaugurado o primeiro Labotec, que é um laboratório pensado em diferentes quadrantes. Então, tem a parte de laboratório convencional, a parte de robótica, uma parte que seria vidraria e uma parte maker. E a ideia é que esses espaços sejam trabalhados de forma colaborativa, em aproximação, inclusive, com as perspectivas STEAM, né, que vão unir matemática, arte, as engenharias também, né, e a própria ciência. Mas falei também já que na escola em que trabalho não há espaço, né, realmente não caberia um laboratório. Então, com um aumento na quantidade de projetos e programas, sem necessariamente termos tempo para perceber e pensar, né, em como realizar em sala de aula, comecei a ver as possibilidades, a pensar de estudar um pouco do que acontece na rede. Então, o objetivo geral seria de investigar as aproximações do movimento maker, né, movimento ou cultura, eu prefiro cultura, porque precisamos fazer com que haja uma continuidade na escola, né, e não de forma pontual, com os fundamentos e práticas de ensino e aprendizagem em ciências na Rede Municipal de Ensino do Recife. Então, temos 3 objetivos específicos que vão perpassar pela política de ensino, que é um documento que nós temos. A última versão de 2015, tem uma versão que está em construção, né, agora com a pandemia, o texto ele não foi
finalizado. Ele é atualizado com a BNCC, que inclusive a BNCC traz a dimensão do fazer, né? Um olhar para as atas das feiras municipais, partindo do pressuposto de que a rede já vem trabalhando, né, com a perspectiva maker e outras possibilidades, mesmo sem intitular dessa forma, a defesa de que nós, não só em Recife, mas pelo país inteiro, fazemos sim práticas maker, né, já há algum tempo, e também elaborar complexos de sistemas de atividades, aplicar em uma turma, aparentemente dos anos iniciais do ensino fundamental, e fazer uma análise também de como é que os estudantes vão avançando em processos de conceitualização. Na realidade, não apenas de conceitualização, né, não pensando no conceito em si, mas como eles se movimentam em pensar, idear e prototipar, né? Como é que eles, por exemplo, vão transitar entre amassar uma bolinha de papel e conseguir usar papel ou papelão para modelos e protótipos de uma forma geral. Então, falei em princípio, né? Geralmente, também na revisão que estamos fazendo, o movimento maker, quando associado à escola, muitos trabalhos eles vão estar fundamentados em Papert, né, no construcionismo, também trazendo elementos de Paulo Freire, com um problema, mas nós estamos tentando realizar aproximações com a teoria da atividade, pensando que é preciso pensar em problemas situados e contextualizados, né? Poderíamos sim trabalhar com Freire também, mas queremos estruturar sistemas de atividades. Então aqui, né, acabei não colocando o nome, mas é uma estruturação proposta por Engelston, que seria a terceira geração da teoria da atividade. Então, aqui nós teríamos o sujeito e o objeto, já Vygotsky, né, que é considerado como o precursor, a primeira geração da teoria da atividade, na relação entre sujeito e objeto, essa relação é mediada, naturalmente. E ela é mediada por diferentes instrumentos. Leontiev, né, depois de Vygotsky, na realidade ele trabalhou junto com o Vygotsky, ele vai dizer que o sujeito ele está inserido em uma comunidade que, naturalmente, vai ter regras e existe a divisão do trabalho. Engelston vai trazer, não é? Ele vai fazer uma aproximação também com a base marxista, né? De trazer a produção, o consumo, a troca e a distribuição. Então, a produção, de uma forma bem ampla, é a apropriação dos diferentes sujeitos do objeto. E o consumo vai estar atrelado deste processo de mediação e desse processo de interação e de atividade, né? Mediação, começamos a chamar de atividade. Na comunidade, né, que tem trabalhos, distribuição e troca, nós vamos ter essas duas situações atreladas. E aí, pensamos e voltamos à ideia do problema, voltando para contextos maker, né? Qual problema poderíamos propor, pensando na perspectiva remota e no entorno. Então, trouxemos a problemática do lixo, né? O que poderíamos criar para resolver a problemática do lixo. Claro que a discussão é muito mais ampla, né? Tem a ver com o nosso consumo, da nossa relação, com perspectivas de coleta, de reutilização, de reciclagem. É bem amplo, né? Mas aí, partindo para um sistema, né? O instrumento, né, a mediação, seriam materiais que estamos utilizando. Os sujeitos são os estudantes. Aqui, o resultado, né, o próprio objeto, que eu vou falar daqui a pouco, seria um mini aspirador, né, vou colocar aqui entre aspas, e os conceitos que podem ser associados. As regras seriam, de forma geral, de colaboração, que já é um outro desafio, né, o contexto remoto. E a divisão do trabalho são os materiais, né, para a organização e para a produção. E a comunidade é a escola ou a comunidade escolar.
Temos 5 imagens, né, a partir da problemática, do que poderia ser feito, do que poderia ser pensado para resolver a problemática do lixo. E aí tem essas duas daqui, né? Aqui podemos ver que a ideia é de aspirar. Temos aqui também um robô, né? Aqui ele tem uma espécie de ímã, e aqui seria para aspirar também. E nós percebemos nos desenhos dos estudantes do 6º ano que existe uma certa repetição. Claro que os desenhos são diferentes, mas a ideia de aspirar se faz muito presente. Então, como foi a ideia da maior parte dos estudantes e conversando com a turma, nós decidimos que íamos construir um mini aspirador, né? Então, aqui tem 2 hélices, né? Aqui uma, que eles fizeram os desenhos, porque conversando com eles, né, chegamos a esta ideia de hélice associada ao processo de aspirar. E aqui é um desenho, eles estão, neste momento, tentando organizar, né? Eu mostrei para eles pilhas, fio, um motorzinho, e aí saímos colocando as hélices que eles fizeram, né? Eu recebi aqui em casa e imprimi, ele colocou um saco. É bem interessante, né? Porque existem muitos mini aspiradores disponíveis no YouTube, mas eles não chegaram ainda a pesquisar, né? Eles propuseram, por exemplo, que a entrada do lixo seria por aqui, né? Esse lixo passaria pelo motor, nós já conversamos que não seria possível. Aqui tem um saco, o fio e as pilhas, né? Que seria a conexão. E aqui tem 2 imagens, né, desse contexto remoto. Essa daqui aparece no princípio, como 2020, desculpem aqui. Então, nós temos um motor aqui, uma hélice girando, aqui uma outra, né, porque nós iríamos trocando as hélices que eles fizeram para discutir qual melhor poderia se adaptar a um diferente contexto, quais outros materiais. Aqui outro desenho também, que nós em um saco, né, para este protótipo de aspirador. Coloquei esta imagem porque foi um dos estudantes que apresentou em sala de aula, quando estávamos conversando, ele foi lá na web, e aí ele mesmo projetou no Meet, né, mostrando aqui, começamos a conversar, que é preciso ter uma entrada, a diferença de pressão, que é preciso um motor, começamos a conversar um pouco, né, que esse ventilador aqui, na realidade, seria a hélice de pensar nestes processos. E aí, vou voltar aqui só um pouquinho, né, nós começamos a partir da ideia deles e de como fazer, pensar em quais conceitos poderiam estar vinculados, né, que são as pás, a hélice, a ideia de propulsão ou de tração, a diferença de pressão, naturalmente em um contexto do 6º ano, né, adaptando um pouco da linguagem, mas já trazendo algumas ideias, sobretudo do campo da física. E aí, já falei um monte, né, vou começar a parar um pouco para nós podermos conversar. Voltamos à pergunta inicial, né, a pergunta que nos motiva. O movimento maker será mesmo uma inovação? Aí tem essa figurinha, que eu gosto muito, porque ela traz aqui a massa de modelar, um pouco de engrenagem, uns parafusos, clipes, blocos, corda. Nós podemos trabalhar com diferentes materiais, independentemente da impressora, da cortadora laser, né, da impressora 3D, elas podem ser úteis sim, mas vai depender muito do que nós queremos fazer, e que é uma inovação do ponto de vista dos estudantes e até dos professores, né, então, como não necessariamente nós sabemos o que é que eles vão propor e se vai ser possível trabalhar ou não, e dos conteúdos, mas aí vou deixar a pergunta ainda em aberto, né? Será mesmo uma inovação do ponto de vista da escola? Aqui estão algumas das referências, né, que nós trouxemos para discussão. 2
sugestões, né, para quem quiser começar a ir um pouco além. O canal Maker, que eu gosto muito, tem umas coisas bem legais, que é ligado ao FabLab Recife, e também a FabLab Brasil, que aconteceu em 2016, existe em vários países do mundo, né, e a partir dela nós vamos poder fazer conexões com os outros sites, com os outros materiais, de diferentes vivências que estão sendo realizadas pelo mundo todo com a perspectiva Maker. Então, agradeço a todos e todas. Tem aqui os e-mails para quem não tem, né, e quiser contato, coloco lá no chat daqui a pouco. Agradeço a vocês